Ok? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar um sistema que a gente chama de decomposição de movimentos. Lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial. A gente precisa aprender a decompor essa velocidade, porque a gente vai trabalhar agora com sistemas bidimensionais. Bom, vamos lá. Vamos verificar o seguinte: eu tenho uma pequena esfera que ela está no topo de um penhasco com uma velocidade v. Perceba que essa velocidade inicialmente é uma velocidade horizontal. O corpo está sobre a mesa ou sobre o penhasco e não tem nenhum tipo de movimento na vertical, certo? O que vai acontecer? Após abandonar esse sistema, o bloco começa a cair, a esfera começa a cair e vai atingir o solo em um determinado ponto, certo? Por que esse objeto caiu? Porque está agindo nesse sistema a gravidade. E a força gravitacional puxa esse corpo para baixo. E aí cabe a nós tentar resolver de alguma forma e verificar os tipos de movimento que haverão nesse sistema. Por isso, a gente decompõe o movimento, ok? Bom, professor, a gente decompõe o movimento na horizontal e na vertical. A nossa ideia aqui é discutir contigo o que vai acontecer em cada um desses elementos, ok? Cada um desses eixos. Vamos verificar na horizontal. Na horizontal, o movimento é dito como movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque na horizontal não tem ação de força nenhuma. A gente está eliminando a resistência do ar. Então, com a ausência de forças no sistema, o movimento continua sempre da mesma forma. Então, o movimento é dito retilíneo uniforme. Ou seja, aquela equação que S é igual a S0 mais V vezes T. Ou a gente pode utilizar distância é igual a velocidade vezes tempo. Dado que a gente vai adotar sempre composição inicial igual a zero. Ok? Que é a origem do movimento. Nesse caso aqui, gente, para que a gente utiliza essa equação? Para determinar o alcance que o corpo vai ter. O que é alcance, professor? O alcance de um corpo é o deslocamento horizontal que esse corpo tem. Então, isso aqui seria alcance. Tranquilo? Beleza. Professor, e na vertical? O que acontece na vertical desse sistema? Na vertical, a gente já passa a analisar algumas outras formas. Primeiro, o corpo ele começa a cair sem velocidade nenhuma. Então, a velocidade inicial, vou chamar V0, Y, é zero. A velocidade inicial vertical desse corpo é zero, porque ele não estava caindo no início do movimento. Porém, ao abandonar o plano, ele começa a cair. Ou seja, ele passa a ter um movimento de queda livre. Esse é o movimento que ele tem na vertical, queda livre. A gente tem três equações de movimento vertical, porque esse movimento vertical vai ser movimento retilíneo uniformemente variado. E ele é variado por quê? Por causa da ação da gravidade, aceleração gravitacional. Certo? A gravidade, ou você vai utilizar 9,8 metros por segundo quadrado, ou 10 metros por segundo quadrado. Vai depender do exercício que você estiver fazendo. Percebendo isso, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode tentar analisar a partir daqui como que a gente vai trabalhar as equações na vertical. Exemplo, a gente tem três equações. V igual a V0 mais AT, que é a equação da velocidade. Vamos analisar já essa equação. O que a gente pode simplificar nela? Primeiro, a velocidade inicial é zero. Aqui é a aceleração gravitacional. Então, a velocidade que o corpo chega no solo, a velocidade vertical que o corpo atinge o solo, é igual a gravidade, que eu vou usar negativo, vezes o tempo. Professor, por que você está usando gravidade negativa? Simples. Eu adotei um referencial desse movimento para cima positivo, então para baixo, tudo que estiver para baixo vai ser negativo. Então a primeira equação importante para a gente é descobrir a velocidade que o corpo chega lá. E olha lá como que é simples. É a gravidade vezes um tempo. Segundo ponto importante, eu posso utilizar a equação S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E a partir daqui, bom, a posição final dele vai ser o chão, então é zero. A velocidade inicial dele é zero, então zero esse sistema. Essa daqui é a altura inicial que ele tem, então eu posso chamar disso de altura inicial.
é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E fico com essa segunda equação para achar a altura. Ó. Que interessante. A altura é gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E posso utilizar Torricelli. E com Torricelli, o que a gente consegue achar? Bom, a velocidade final dele no solo é 0, a velocidade inicial... Opa, vamos arrumar aqui. Bom, a gente consegue achar a velocidade final dele ao quadrado, que é igual, isso aqui é 0, isso aqui vai ser 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então a gente consegue achar a velocidade com que ele atinge o solo lá. Ó. Então são 3 equações importantes que a gente vai ter ao analisar esse movimento na vertical, certo? Então presta bem atenção. Velocidade, altura e a relação entre velocidade e altura nesse movimento vertical. Então na vertical é interessante porque a gente consegue achar, por exemplo, a altura de que o corpo caiu, mas o mais importante nesse sistema vertical é a gente conseguir determinar o tempo de queda. Por quê? Porque enquanto o corpo estiver no ar, é o tempo que ele vai continuar indo para frente. Então, esse movimento depende desse tempo de queda. O tempo que a gente vai utilizar tanto nessa equação quanto nessa equação, nos dois movimentos, é o tempo de queda, certo? Bom, vamos resolver aqui um exemplo. Ó. Nada melhor do que um exemplo para a gente entender como que funciona esse sistema. Então, nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse início aqui que eu tinha, e vou falar que a velocidade desse corpo é uma velocidade igual a 20 metros por segundo na horizontal. E ele está caindo de uma altura de 100 metros. Vamos ver onde que a gente chega com isso. Vamos utilizar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode ser? Então vamos lá. A minha ideia é saber o alcance e a velocidade com que ele chega lá. Primeira coisa que você vai calcular nesse tipo de movimento sempre é o tempo de queda. Como que a gente calcula o tempo de queda? A gente pode utilizar qualquer equação que tenha tempo e que faça parte do movimento retilíneo uniformemente variado, da queda. Por exemplo, eu posso utilizar essa equação aqui, ó. Certo? Por quê? Porque eu conheço a altura, então eu vou escrever ela aqui, a altura é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Eu conheço a altura e a altura que a gente tem ali é uma altura de 100 metros, que é igual a gravidade, que é 10, vezes t ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai ficar que 100 é igual a 5t ao quadrado. De modo, então, que t ao quadrado é igual a 20. Então, o tempo é raiz de 20. Professor, dá para simplificar? Dá sim. Isso aqui vai ficar t igual a 2 raiz de 5. É só fatorar isso aí. Pronto, a gente simplificou. Temos um tempo de queda desse sistema. Certo? Professor, e agora o que eu acho? Agora você pode encontrar, por exemplo, qual que foi o alcance desse corpo. O alcance horizontal. Alcance horizontal é distância igual a velocidade vezes tempo. Só que agora a distância que a gente quer descobrir depende da velocidade horizontal. Então a velocidade que ele deu aqui, ó, 20. Vezes o tempo que a gente acabou de achar, que é 2 vezes 5. Então, vê a importância que a gente tem desse tempo de queda. Ele permite a gente encontrar as outras soluções. Uma terceira coisa que pode ser pedida para você nesse sistema é com que velocidade que ele atinge o solo. E aí você tem que lembrar que ele tem duas velocidades para atingir o solo. Ele tem a velocidade horizontal, que manteve-se constante, que é 20 metros por segundo, e ele vai ter a velocidade vertical. Como que a gente encontra essa velocidade vertical? Dá uma olhadinha aqui do lado, ó. Vou apagar essas equações. Espero que você já tenha copiado isso daqui. Como que a gente encontra? A gente vai fazer assim, ó. Velocidade vertical, a gente quer descobrir a velocidade que ele chega. A gente pode usar essa primeira equação. A velocidade que ele chega na vertical é igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo. E quanto tempo foi? 2 raiz de 5. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 5, vai dar 20 raiz de 5. Esse é o VY. Por que eu tenho que fazer isso? Porque aí eu vou construir esses vetores.
Eu tenho duas velocidades, 20 e 20 raiz de 5 metros por segundo. A soma desses dois vetores, então se eu colocar o primeiro aqui, o segundo no final do primeiro, eu vou ter um vetor resultante aqui, ó, na diagonal. Ele chega a uma velocidade diagonal. E a gente consegue achar o valor dessa velocidade, sabendo os valores de Vx e Vy. Então a gente faria assim, ó, Pitágoras, V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. V ao quadrado é igual. Quanto vale Vx? Vx vale 20, então isso aqui vai dar 400. Mais Vy ao quadrado. Vy ao quadrado é 20 raiz de 5. Então vai dar 400 vezes 5. V ao quadrado vai dar 400 mais 2.000. V ao quadrado é igual a 2.400. Certo? Dá para simplificar isso aqui? Dá. Isso aqui vai ser V é igual a 10 raiz de 24. 24 ainda dá para simplificar? Dá, né? Vai ficar V é igual a 20 raiz de 6. Certo? Raiz de 6 já não dá mais para a gente simplificar. Então a gente chegaria com essa resposta, que a velocidade que ele chega é 20 raiz de 6 metros por segundo. Professor, como que você simplifica isso? Eu vou fatorando esse sistema aqui, gente, para tentar simplificar essas funções. É isso que a gente tem que conhecer de lançamento horizontal. É uma decomposição de movimentos, então movimento bidimensional. A gente trabalha com dois sistemas, embora o movimento seja um único, a gente separa esse sistema, calcula na horizontal, que é o movimento retilíneo uniforme, na vertical, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, e a partir daí a gente desenvolve o sistema, o que acontece em cada uma das equações. Tudo bem? Pessoal, no final desse vídeo, se você olhar aí embaixo nos comentários, tem um link para você clicar e baixar a lista de exercícios. São 5 exercícios sobre movimento e lançamento horizontal. Dá um like se você gostou do vídeo, deixe seus comentários e galera, até a próxima aula. Valeu!